Utiliza a transformada de Laplace para determinar as componentes de entrada nula, estado nulo e a resposta total do sistema, aí está aqui o sistema, para as condições iniciais y0 menos igual a 2, y'0 menos igual a 1 e entrada x de t igual a exponencial de menos 4t u de t, ok? Então, vamos lá. Nosso objetivo aqui, então, é aplicar a transformada de Laplace e, além disso, obter separadamente a resposta de entrada nula, a resposta de estado nulo e, por fim, somando essas duas, a gente vai obter a resposta total. Então, nós temos a seguinte equação diferencial, tá? Então, vou só reescrever ela aqui. Nós temos a seguinte equação diferencial. A equação diferencial é essa aqui, tá? Mas eu vou abrir ela aqui na forma da notação de Leibniz. Então, aqui eu vou ter a derivada de segunda ordem de y em relação a t, tá? Então, esse primeiro termo aqui, ó, d quadrado vezes y, é a derivada de segunda ordem do y, mais 5 derivada de primeira ordem do y em relação a t. Então, esse 5d multiplicando o y é 5 vezes a derivada de y em relação a t, derivada de primeira ordem. E o 6 multiplicando y será 6y. Desse lado também, vou aplicar a distributividade. Então, esse d multiplicando x é a derivada de x em relação a t. E o 1 multiplicando x é simplesmente x. Então, essa aqui é a nossa equação diferencial que nós iremos aplicar a transformada de Laplace para obter a solução. Como que a gente resolve uma equação diferencial utilizando a transformada de Laplace? A gente vai aplicar a transformada de Laplace em cada um dos seus termos, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque a transformada de Laplace ela é uma transformação linear. A transformada da soma é a soma das transformadas. E além disso, eu tenho a transformada de uma constante multiplicando uma função, eu posso tirar a constante, tá? Então, se eu aplicar essas duas propriedades que eu acabei de mencionar para vocês, ao aplicar a transformada de Laplace nessa equação, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter aqui a transformada de Laplace dessa derivada de segunda ordem do y, tá? Vou usar a notação linha aqui para melhor visualizar, tá? Mas a gente já sabe aqui, pela notação de Leibniz, que essa derivada é em relação a t, que é a variável independente do nosso problema, tá? Então, essa derivada de segunda ordem do y é o y duas linhas. Mais aqui o 5 eu deixo fora. E a transformada de Laplace aqui do y', que é a derivada de primeira ordem. E aqui o 6 fica fora e eu tenho a transformada de Laplace do y. E faço a mesma coisa aqui do lado direito da equação. A transformada de Laplace da derivada do x. Então vai ser a transformada de Laplace do x' mais transformada de Laplace do x. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos lá agora atrás de cada uma dessas transformadas. Só um pouco aqui. Para a gente se concentrar agora nessas transformadas. Então, aqui nós vamos precisar das regrinhas das transformadas das derivadas, tá? Beleza, então vamos lá colocar cada uma dessas derivadas. Então, primeiro aqui para o y duas linhas. Então, observe para a derivada de segunda ordem, a regra vai ser essa aqui. Então, vou até colocar aqui entre colchetes cada uma dessas transformadas. Então, a primeira essa transformada está aqui, ó, vai ser s quadrado, y maiúsculo de s, vou trocar o x pelo y, tá? E aí vou ter menos s multiplicando a condição inicial y em 0, y em 0 menos y' em 0 menos, tá? Então, observe que eu só troquei o x pelo y. Então, essa aqui é a primeira transformada. Eu vou continuar com as outras. Então, aqui eu vou ter mais 5 vezes. Agora, eu vou colocar essa outra transformada aqui. Então, agora a transformada da derivada de primeira ordem. Está aqui. Eu vou trocar x por y. Vai ficar s, y, s, menos y em 0 menos. E está aqui a segunda transformada. E eu vou precisar continuar aqui embaixo, tá? Porque eu ainda tenho mais tudo isso aqui. Então, eu vou continuar aqui, ó, mais 6 multiplicando. Quem vai ser a transformada de Laplace do y? É simplesmente ys. Não precisa de regra aqui. É diretamente. Igual, aqui
Aqui eu poderia ter colocado entre colchetes também, tá? Só para seguir o padrão. Aqui está essa transformada do y, vai ser ys. Do outro lado, eu vou ter a transformada do x'. Agora sim, não preciso mudar a variável. Transformada derivada de primeira ordem do x é isso aqui, ó. É s, x, s, menos x em 0, menos. E aí, para finalizar, eu tenho aqui a transformada do x, então eu vou ter mais. E essa transformada do x vai ser simplesmente o xs. E pronto. Acabamos de aplicar a regra ao aplicar a transformada de Laplace na nossa equação diferencial. Agora a gente precisa desses resultados, tá? Então esse resultado aqui a gente não precisa mais, deixa eu apagar ele. E vamos agora voltar lá no início do nosso problema, porque agora a gente precisa das condições iniciais. Vou verificar aqui agora quais são as condições iniciais que o problema deu para a gente. Então, observe que cada uma dessas condições que eu preciso, eu tenho. Ó. Quem é a y em 0 menos? A y em 0 menos está aqui, ó, é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Quem é a y' em 0 menos? É 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, essa y em 0, dá para a gente ver lá, é 2. Aqui é 2. E agora eu preciso também aqui da x. Quem é a x em 0 menos? Observa que o problema ele não deu diretamente quem é essa x em 0 menos, tá? Mas nós sabemos quem é. Por quê? Porque observa que nós conhecemos aqui a entrada x em t, tá? Então, o 0 menos que ficaria com exponencial de menos 4 vezes 0 menos e u de t 0 menos. Essa u de t 0 menos aqui entrega para a gente o resultado. Por quê? Porque essa u de t é a função degrau unitário. O que nós sabemos sobre a função degrau unitário? É que essa função ela vale 0 para valores antes do zero e ela vale 1 para valores depois do zero. Então, esse 0 menos que é dado para a gente no problema, ele é um valor um pouco antes do zero. Se eu estou antes do zero, essa u de t ela vale 0. Logo, tudo isso aqui vai zerar, então eu tenho que a x em 0 menos, que é o resultado que eu preciso para colocar bem aqui, vale 0. Tá? Esse resultado aqui é 0. Ok? Acredito que a gente colocou todos, sim, colocamos todos. Agora, então, vamos organizar a nossa solução. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar esses colchetes, tá? E vou tentar organizar aplicando aqui distributividade. Então, vai ficar assim, ó. Para esse primeiro termo aqui, eu vou ter s quadrado, ys, menos s que multiplica o 2, então eu tenho 2s, menos 1. Mais, agora aqui, ó, vamos aplicar a distributividade do 5 aqui. Então, 5 multiplicando, eu vou ter 5s, ys, e o 5 multiplicando o menos 2 é menos 10. E aqui eu vou ter mais 6 ys igual. E aqui o que vai sobrar para a gente? Eu vou colocar bem aqui embaixo, ó, que não vai precisar de muito espaço. Porque esse cara zerou, vai sobrar só esse e esse. Ou seja, vai sobrar aqui só s xs mais xs. Vai ser o resultado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar o que tem ys em evidência e vamos aqui também tirar o que tem xs em evidência. Então vai ficar assim, ó. Esse primeiro termo aqui vai ficar s quadrado menos, aqui eu também tenho ys, então fica mais 5s, e aqui eu também tenho ys, então fica mais 6. Tudo isso multiplicando o ys. Agora eu vou juntar os outros termos que sobraram, que é esse menos 2s, menos 1 e o menos 10. Então, menos 2s não tem com o que juntar, fica menos 2s, mas o menos 1 com o menos 10, menos 11. Ok? Então, do lado esquerdo já organizamos, do lado direito eu vou tirar xs em evidência. Se eu fizer isso, vai sobrar s mais 1, multiplicando o xs. Como é que eu calculo esse xs? É só eu vir aqui no meu problema e identificar quem é a entrada. A entrada é x de t, é dado por essa expressão. Então, aquele xs nada mais é do que a transformada de Laplace dessa exponencial de menos 4t, u de t. Então, aquela transformada está aqui, ó. Transformada de exponencial de lambda t
o de t vai ser 1 sobre s menos lambda. Então, basta a gente identificar o lambda e fazer s menos lambda aqui no denominador. Então, essa transformada aqui, já está de vermelho. Essa transformada aqui vai ser quem? Vai ser 1 sobre S menos o lambda. O lambda é menos 4. Então, ficaria S mais 4. Tá? Então, essa transformada aqui é isso. Eu vou fazer agora o seguinte, tá? E aqui vem um passo muito importante para o que a gente está querendo desenvolver aqui. Porque lembra qual é o nosso objetivo? Encontre, determinar as componentes de entrada nula e estado nulo. E a resposta total, tá? Mas principalmente a entrada nula e estado nulo, porque a resposta total a gente só faz juntar depois esses dois resultados. Então, o meu objetivo aqui não é, se eu resolver diretamente a transformada de Laplace, o resultado que ele vai colocar para mim é o que nós vamos chamar de resposta total. E eu não quero essa resposta total, eu quero essas duas soluções aqui separadas, entrada nula e estado nulo. Então, para eu obter agora essas duas componentes, eu vou ter que ficar bem atento para o seguinte, tá? Primeiro, nós chegamos nesse resultado. Deixa eu só organizar ele aqui para a gente identificar certinho o que nós temos, tá? Então, nesse próximo passo, eu vou pegar esses dois termos aqui, vou trazer ele para o lado direito da equação e deixar só esse do lado esquerdo. E aqui eu já vou substituir a transformada do xs. Então, vai ficar assim, ó. E aqui que vem a grande diferença da gente não resolver direto e a gente conseguir encontrar as componentes de entrada nula e estado nulo. Por quê? Observe o seguinte, esse 2s mais 11, eles vieram de onde? Como que originou esse 2s mais 11? É só a gente voltar um pouquinho aqui e identificar o seguinte, ó. O 2s veio bem daqui, aqui eu tenho um menos 1 e eu vou ter aqui ó, um menos 2, que vai ser multiplicado por esse 5. Então, aquele menos 11 nada mais é do que esse menos 1, e aí o 2 multiplicado por menos 2 dá menos 10, com esse menos 1, 11, e o 2s veio daqui, ó. Esses dois resultados, eles vieram das condições iniciais, tá? Então, observa que essa parte aqui, ela veio lá das condições iniciais. Eu tenho, que esses termos, eles vieram das condições iniciais. E esse outro termo, só a gente voltar também aqui, ó. Eu tinha aqui a transformada do termo envolvendo a entrada, x de t, então eu desenvolvi, cadê? Apareceu aqui, então aqui vai sobrar o SXS, que está bem aqui, e aqui eu tenho o XS. Tirei o XS em evidência, sobrou o S mais 1 e calculei a transformada do XS. Então esse termo aqui, ele originou da onde? Ele originou da entrada. Então esse cara aqui, ele veio da entrada. E aí como é que eu faço então para obter aquela resposta de estado nulo e a resposta de entrada nula? Então esse termo aqui envolvendo as condições iniciais, ele vai nos dar as componentes da entrada nula. Porque é como se eu considerasse esse termo aqui proveniente da entrada como se ele fosse zero. Então, se a nossa entrada lá no início ela fosse zero, esse cara aqui não existiria, porque todos os termos envolvendo a entrada, eles seriam anulados, tá? Então, esse que sobrou aqui, ele vai resultar para a gente nas componentes da entrada nula. Então, daqui, eu vou tirar a minha entrada nula. Bom, e por outro lado, se eu tivesse considerado as condições iniciais todas zero, então o que não existir aqui na nossa equação era esse cara. E lembre que quando a gente considera as condições iniciais iguais a zero, nós estamos no estado nulo. Ou seja, nós estamos resolvendo uma equação que ela inicialmente está em estado nulo, ou seja, suas condições iniciais são zero. E se eu faço as condições iniciais igual a zero, o que não estaria aqui nesse resultado seria essa parte aqui, ó, proveniente das condições iniciais. Eu estaria apenas com essa equação, com essa parte da equação no nosso problema, tá? E aí, já que as condições iniciais iguais a zero eliminam esse termo, o que sobra aqui para a gente é o termo que vai originar para a gente o estado nulo, tá? Então, se nós estivermos em estado nulo, esse não existe, vai sobrar apenas esse, e assim a gente tem as componentes de estado nulo.
Então, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou continuar a minha solução, só que eu não vou juntar esses dois termos. Eu vou trabalhar eles de forma separada. Eu vou manter esses termos provenientes das condições iniciais, que vai resultar para a minha resposta de entrada nula. E eu vou manter esse termo proveniente da entrada, que vai me gerar a resposta de estado nulo. Ok? Então, para isso, eu vou continuar a minha solução normalmente. Então, eu preciso aqui isolar esse YS. Então, esse cara aqui que está multiplicando, ele vem dividindo. E aí vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter aqui que o meu YS vai ser igual a esse termo dividido por esse. Então, eu vou ter 2S mais 11 dividido por S quadrado mais 5S mais 6, mais esse termo aqui dividido por esse. Quando eu passar isso aqui dividindo, ele vai multiplicar esse S mais 4 que já estava lá. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu vou ter o S quadrado mais 5S mais 6, multiplicando o S mais 4 que já estava lá. E aqui no numerador eu tenho S mais 1. Ok? Então, só para lembrar, na verdade, para confirmar o que a gente pretende fazer agora. Observe que eu já isolei o YS, que esse é o nosso objetivo quando a gente aplica a transformada de Laplace. O que está faltando agora aqui é aplicar a transformada de Laplace inversa. Tá? E aí, como eu deixei separado, quando eu aplicar a transformada de Laplace no YS, eu vou ter a YT. E aí, a transformada inversa dessa parte da minha equação vai originar para mim a entrada nula, a resposta de entrada nula. Resposta de entrada nula. E quando eu aplicar a transformada de Laplace nesse termo, ele vai resultar para mim na resposta de estado nulo. E assim eu vou ter então o que o problema me pediu. E aí, para finalizar ele, eu simplesmente eu junto as duas soluções. Eu junto a resposta de entrada nula com a resposta de estado nulo e assim eu tenho a resposta total. E aí, para a gente conseguir essa resolução, dá ainda para a gente aplicar mais alguns processos aqui, tá? Por exemplo, esse polinômio de grau 2 aqui, denominador, eu posso fatorar ele. Se eu fatorar ele, ele vai ficar da seguinte forma. Eu preciso de dois números que somando é 5 e multiplicando é 6. É o 2 e o 3. Tá? Então, eu posso fatorar esse aqui como sendo S mais 2 vezes S mais 3. E aí, também posso fatorar esse aqui da mesma forma. Esse aqui é um 11, tá? Um 21. Mais. E aqui eu fatorando também, eu vou ter da seguinte forma. S mais 2, S mais 3, vezes o S mais 4. Eu tenho S mais 1. Ok? E aí eu preciso agora dessas transformadas inversas, tanto desse cara quanto desse cara. Para fazer isso, nós vamos ter que aplicar aqui a decomposição em frações parciais, tá? E eu vou ter que aplicar duas vezes. Vou ter que aplicar uma vez para esse cara e eu vou ter que aplicar uma outra vez para esse, tá? Eu vou só esboçar aqui qual que seria a ideia, tá? Mas eu não vou desenvolver todo esse cálculo, senão a gente não vai terminar hoje. Então, eu vou chamar isso aqui de fração 1 e eu vou chamar essa aqui de fração 2. E aí, vamos aplicar aqui a decomposição em frações parciais. Professor, como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar aqui primeiro o 1 lá. Vamos colocar aqui como que seria essa decomposição. A decomposição do 1, que é 2S mais 11 dividido por S mais 2 vezes S mais 3. Aqui eu tenho o polinômio do denominador, é um produto de fatores lineares distintos, tá? Então procurem as regrinhas lá de decomposição em frações parciais. Vocês vão ver que ela é dividida em 4 partes. A primeira delas é o caso mais simples, que é o que nós temos aqui, onde o polinômio do denominador é um produto de fatores lineares distintos, ok?
Então, observe que eu tenho S mais 2, um fator linear, multiplicando S mais 3, um outro fator linear diferente do S mais 2. Então, essa decomposição aqui vai ficar uma constante A sobre o primeiro fator, S mais 2, mais uma outra constante B, dividido pelo segundo fator. Certo? E essa vai ser, então, a decomposição. Quando vocês resolverem, vocês vão encontrar aqui o valor do A igual a 7 e o valor do B vai ser igual a menos 5. Vou encontrar esses dois valores. E na segunda decomposição, nós teríamos o seguinte. Na segunda decomposição, eu tenho então essa agora, fração, S mais 1 dividido por S mais 2, S mais 3 e S mais 4. Observe que agora aqui eu tenho um produto de três fatores lineares distintos. E aí segue a mesma regra da anterior, tá? Como são todos fatores lineares distintos, eu vou ter uma constante sobre o primeiro fator, mais uma segunda constante sobre o segundo fator e mais uma terceira constante sobre o terceiro fator. Essas constantes vocês que escolhem, tá? Eu recomendo usar A, B e C, mas se quiser usar A1, A2, A3 também dá. Se quiser usar X, não vou, X, Y, Z não recomendo para não confundir com o X lá do início, tá? Mas vocês podem escolher aqui a variável que vocês quiserem. Certo? Essa aqui seria então a decomposição desse segundo termo. Resolvendo, vocês vão encontrar o seguinte, ó. O A vale menos 1 sobre 2, o B vale 2 e o C vale menos 3 sobre 2. Então, feita a decomposição em frações parciais, nós temos então o seguinte. Logo, aquela nossa YS de antes vai ser quem? Vai ser agora, eu vou trocar. Ao invés de eu trabalhar com essas duas frações, eu vou trabalhar com essas frações mais simples, frações parciais mais simples. E aí vai ficar da seguinte forma. Ó. Então, para a primeira fração parcial, eu vou ter essas duas mais simples. Então, até colocar aqui entre colchetes para a gente deixar destacado. Tá? Lembra que a gente quer esses dois resultados separados. Então, aqui eu vou ter 7 dividido por S mais 2 menos 5 dividido por S mais 3. Então, essa é a primeira decomposição. Mais a segunda decomposição. Vai ficar então aqui, ó, menos 1 sobre 2 dividido por S mais 2 mais 2 dividido por S mais 3 menos 3 sobre 2 dividido por S mais 4. E agora que a gente tem a decomposição em frações mais simples, basta a gente aplicar a transformada inversa em cada um desses termos. Tá? Então, agora a gente pode finalizar a nossa questão aplicando a transformada inversa. Fazendo isso, eu vou aplicar a transformada inversa nesse termo, então vai ficar a transformada inversa de YS. Vou ter a transformada inversa desse primeiro termo. E observa que a transformada inversa também é uma transformação linear. Significa que essa constante eu posso tirar dela. Então, ficaria aqui, ó, 7 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 2. Menos, o menos 5 também sai. Então, ficaria transformada inversa de 1 sobre S mais 3. Mais aqui o menos 1 sobre 2 também sai, então ficaria menos 1 sobre 2 aqui fora. Vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 2. E aqui eu continuaria com mais, o 2 é constante, também sai. Transformada inversa de 1 sobre S mais 3. E o menos 3 sobre 2 também é constante, sai.
ficaria com a transformada inversa de 1 sobre S mais 4. E são essas transformadas que nós precisamos calcular. Então, portanto, a nossa solução ficaria da seguinte forma. Qual é a transformada inversa de Laplace de ys? É a yt. Eu tenho yt igual. Qual é a transformada inversa de 1 sobre s mais 2? Então, observe que aqui ó, todas vão seguir aquela regrinha que eu peguei antes lá, anteriormente. É só a gente aplicar o caminho inverso. O que ela diz pra gente? Aqui a gente está com um caminho direto, tá? A gente não está ainda como transformada inversa, mas nós podemos usar como transformada inversa. Ela diz pra gente que a transformada de Laplace da exponencial de lambda t ou de t é isso aqui, 1 sobre s menos lambda. Significa então que a transformada inversa de 1 sobre s menos lambda é essa exponencial de lambda t, ok? Então eu posso aplicar aqui, ó, tenho 1 sobre s mais 2. Então, se eu encaixar aqui, eu teria 1 sobre S menos menos 2. Significa que o lambda é menos 2. Ou seja, a transformada inversa desse cara vai ser o 7 que está lá, exponencial de menos 2t, o de t. Ok? Eu faço isso para todos os outros resultados. Então, aqui eu vou ter menos 5. E a transformada inversa aqui de S mais 3 significa que é S menos menos 3. Significa que o lambda é menos 3. Então, essa transformada inversa é exponencial de menos 3t, o de t. Aqui, menos 1 sobre 2 exponencial. Aqui eu tenho s menos mais 2, então é s menos menos 2. Então eu tenho exponencial de menos 2t, o de t. E aí eu vou continuar aqui, eu acho mesmo. Mais 2. Agora eu estou nesse termo aqui. Aqui o lambda é menos 3, então exponencial de menos 3t, de t. E aqui o lambda é menos 4. Então, vou ter o menos 3 sobre 2, exponencial de menos 4t, o de t. Ok? Então, agora sim, aplicamos a transformada inversa. Posso apagar isso aqui e vamos organizar. Tá? O que organizar? Lembra que a gente quer separado a resposta de entrada nula e resposta de estado nulo. Tá? Então, lembra o seguinte, ó, que esses dois primeiros aqui é da entrada nula. E os três últimos aqui é do estado nulo. Então, eu vou tirar o de t em evidência nesses dois primeiros e vou tirar o de t em evidência nesses três últimos, para organizar, então, a nossa solução da seguinte forma. Vou ter yt igual. Então, tirando o de t nesses dois termos, eu vou ter 7 exponencial de menos 2t menos 5 exponencial de menos 3t, multiplicando o de t. E essa aqui é quem? É a nossa resposta de entrada nula. E aí, os demais, tirando aqui em evidência o de t, vou ter mais. Aqui, tirando a evidência, vai ficar menos 1 sobre 2 exponencial de menos 2t. Tirando aqui, eu vou ter mais 2 exponencial de menos 3t. E tirando aqui, eu tenho menos 3 sobre 2 exponencial de menos 4t. Tudo isso multiplicado pela U de t. E essa aqui, então, será a nossa resposta de estado nulo. E assim, então, a gente tem a solução com as duas soluções separadas, com as duas componentes separadas. As componentes da entrada nula e as componentes de estado nulo. E a resposta total? Bom, a resposta total bastaria somar esses dois resultados. Então, vou colocar bem aqui no finalzinho. A resposta total vai ser quem? Vai ser yt igual. Então, ó, esses dois termos aqui que tem exponencial de menos 2t, eu posso juntar eles. Tá? Se eu juntar,
da seguinte forma: 13 sobre 2 exponencial de menos 2t. Esse termo aqui também, envolvendo exponencial de t, dá para juntar. Ó. Teria menos 5 mais 2 vai ser menos 3. Então, eu tenho menos 3 exponencial de menos 3t. E esse termo aqui, envolvendo exponencial de menos 4t, eu não tenho ele desse lado. Então, ele permanece o mesmo. Seria menos 3 sobre 2 exponencial de menos 4t. E aí, como tem u de t em todos, eu teria tudo isso multiplicado por u de t. E essa, então, seria a resposta total. Então, nós temos a resposta de entrada nula, a resposta de estado nulo e a resposta total, que é simplesmente a união dessas duas soluções. Ok, pessoal? Entendido? Confirme para mim aí agora no chat e nos comentários se vocês entenderam. Se ficou alguma dúvida, podem dizer qual dúvida vocês não conseguiram entender. Ok?